Quando se estabelece um projeto de escritura na escola, é fundamental que se tenha, que se esclareça com os meninos que condições são essas. Nós vamos produzir o quê? Para quem ler? Onde nós vamos estar divulgando o nosso texto? O lugar de circulação deste texto é fundamental para que os meninos possam saber o que dizer. A gente tem que defender as nossas opiniões, respeitar muito as opiniões dos outros colegas, né? A gente tem que aprender a debater uma opinião forte, mas com respeito. É necessário ou não que os alunos façam lição de casa? Jéssica. A lição de casa ajuda a criança a se desenvolver melhor nas lições. Não adianta só você fazer na escola, você tem que fazer mais em casa para você pegar mais a lição. Eu acho que é importante lição, mas não muito, não excessivo. Por quê? Porque senão a gente fica muito sobrecarregado, já não basta na escola e a gente tem que fazer em casa também. Ficar só na lição de casa, não, assim, cansa muito a mente e tem que brincar para descansar um pouco a cabeça. Eu gosto de fazer matérias interessantes, sabe? Coisas assim legais que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, coisas interessantes. Mas eu acho que em casa não é o único lugar que a gente tem a oportunidade de brincar. Na escola também a gente pode se divertir, porque tem aula recreativa, né? Que a gente pode dar opinião, educação física. Igual essa aula aqui, a gente está se divertindo, conversando. Você acha que você está se divertindo aqui Eu nesse acho, debate? eu acho. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Um dos elementos fundamentais é a localização de uma questão polêmica. E eles só conseguem localizar a questão polêmica quando eles vivenciam a polêmica na vida deles. Os vizinhos falaram que os alunos estão quebrando o telhado, estão fazendo muito barulho. E os serventes falaram que eles estão deixando uma sujeira. Agora eu vou passar a minha palavra para o conselho. Bom, estamos aqui hoje para resolver o problema que houve na quadra, o uso da quadra com os alunos, se eles vão poder continuar usando ou se não, porque houve muitos problemas e agora eu quero escutar o que vocês têm a dizer. Não, eu quero assim que a quadra continue aberta, porque não foi a gente que quebrou as vidraças e nem a gente fez barulho pros vizinhos, porque a gente tem responsabilidade pelos nossos atos. Nós ganhamos poucos e temos que limpar toda a sujeira que os alunos deixam. Os alunos querem que a escola limpa, mas não colaboram com a limpeza. Que não abrissem a quadra da escola, porque de semana trabalhamos e no final de semana queremos descansar, né? Dormir e tal. A diretora pode abrir a quadra, a gente sujando, a gente limpa também, né? Pra ajudar a servente, pra tomar cuidado e pra colocar a rede na escola, pra não pegar nas vidraças e nem nos telhados. Não, eu concordo das crianças brincarem, né, tal. Mas, assim, tomar um pouco mais de cuidado pra não fazer barulho, pra não quebrar janela, não quebrar telha. Os vizinhos têm o seu lazer no final de semana, o seu descanso nas suas casas. As serventes não se esforçam tanto para trabalhar, porque já não ganham tão bem para trabalhar na semana, vão trabalhar no final de semana. E os alunos que querem se divertir no final de semana. Eles podem usar a quadra, desde que tenham responsável adulto para tomar conta deles. Uma atividade que eu gostei muito foi o debate que a gente fez aqui na biblioteca, porque não foram só as pessoas que estavam aqui na frente apresentando que participaram, foram todas. O grupo teve as ideias, foi escolhendo as ideias e quem representou o grupo mostrou as ideias de todo mundo. Os filhos deveriam dormir cedo porque
cedo, eles não teriam a disposição para o outro dia. Nós estudamos à tarde e não temos que acordar cedo. Eles iam dormir até mais tarde, só que aí você não tinha de manhã, o que vocês iam fazer? Dormir só? Quando a gente dorme até mais tarde, não é porque a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo porque a gente podia estar fazendo outra coisa, mas também está descansando para começar o dia bem. Os filhos insistem que podem dormir na hora que quiserem. E os pais daqui já estão ficando meio bravos. Eu deixaria meu filho dormir a hora que ele quiser, mas depois ele ia ficar de castigo no outro dia. Não ia para casa do amigo, não ia jogar videogame, não deixaria ele comer a comida que ele mais gosta e daria a comida que ele mais detesta. O castigo não vai educar o filho. O que educaria o filho? Educaria ele conversar direito com o filho. Filho, vá dormir agora cedo, que amanhã você tem aula. No sábado você pode dormir mais tarde. A partir do momento que a gente localiza a questão polêmica com a classe, eles vão se posicionar ou a favor ou contra aquela questão. Nós vamos ter sempre dois lados e isso favorece a construção da argumentação no texto, que seria já um terceiro momento. A gente localizaria a questão polêmica, se posicionaria a favor ou contra ela e reforçaria essa posição com os mais diferentes argumentos. Aprender a trabalhar sozinho em casa. O que vocês responderam? Um aluno favorável à tarefa de casa. E vocês concordam? Sim. Os deveres de casa ajudam nossos alunos a completar trabalhos que ainda não puderam terminar em sala de aula. Quem será que é o autor deste argumento? Um professor favorável. Persuadir pelo texto de opinião requer que os argumentos estejam muito bem colocados no texto. Articular estes argumentos no texto é a questão mais trabalhosa no gênero. Todas as vezes que a gente está colocando uma posição frente a alguma coisa, a gente tem que defender a nossa posição, não é verdade? E a gente tem que reforçá-la. A gente vai reforçá-la na conclusão do texto. Para que o leitor entenda o que eu quero dizer, eu preciso escrever com clareza, usando a palavra adequada no lugar adequado. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esses pontos costuradinhos no texto. Nós demos um jogo com a construção de um período subordinado. Na verdade, a gente não tratou deste vocabulário com eles, mas eles iam construir um período onde tivesse uma conclusão. Obviamente, eles teriam que usar as conjunções conclusivas. O fumo faz mal à saúde, portanto as pessoas não deveriam fumar. Quando eles se deparam com textos que utilizam estas palavras para introduzirem a conclusão, eles aprendem rapidinho. A água doce, devido aos abusos cometidos pelas pessoas, poderá acabar em nosso planeta. É preciso definir logo algumas regras para o uso racional da água. Agora nós vamos ouvir bem o texto desta turma para ver se tem o sentido de conclusão. A água doce, devido aos abusos cometidos pelas pessoas, poderá acabar em nosso planeta. Aquele grupo disse assim: então é preciso definir as regras para o uso racional da água, correto? É preciso definir logo algumas regras para o uso racional da água. Este logo dá ideia do quê? De rapidez, perfeito. Então se dá ideia de rapidez, dá ideia de conclusão? Vocês perceberam que a mudança de uma palavrinha de lugar altera um pouco o sentido ou dá duas margens à interpretação? Mas então... Com a quinta B, a gente passou por diferentes momentos onde a gente achava que a questão polêmica era aquela. Tínhamos achado a mina.
E na verdade era um momento só de experimentação e de euforia, e que quando a gente começava o debate ela murchava, perdia o sentido para a classe. Então não é tão tranquilo a gente localizar a questão que está no momento pegando para a classe. A Convenção sobre os Direitos da Criança diz no artigo 31 que toda criança tem direito ao descanso, ao lazer, ao divertimento e à participação em atividades recreativas. Por outro lado, em outros países, como no Brasil, muitas crianças não têm tempo para se divertir porque, além de estudar, trabalham para ajudar a família. As autoridades responsáveis devem garantir não só este direito, como promover eventos culturais e destinar espaços públicos para adultos, jovens e crianças. E se a gente excluir o lazer das pessoas que já são violentas, será que não aumentaria a violência? Eu não quero responder, mas quero que você pense na resposta. Olha só, no presídio da FEBEM estava rebelião por causa de um jogo de futebol. É o lazer deles. Eles começam no lazer jogando futebol no presídio e acaba confusão, teve até rebelião. Nós fizemos uma varredura em todas as fontes possíveis que a gente tinha à mão, para poder enriquecer os argumentos que eles tinham ou trazer outros argumentos que eles desconheciam. E foi a partir de um texto, o direito ao lazer, que nós começamos o debate. Surgiu a questão, na verdade. E aí a gente percebeu que havia um aquecimento para esse lado. É possível que todos tenham lazer? Todos têm esse direito? O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que toda criança e todo adolescente tem direito ao esporte, lazer, cultura e educação. Por falta de lazer, já faz com que a criança seja encaminhada para um caminho ruim. Você acha que as pessoas que roubam, que matam, têm os mesmos direitos? Primeiro, respeita o direito do outro. Depois você exige que ele respeite o seu. Mas se ele não respeitar o seu, continua respeitando o dele, porque senão ele vai sair pior ainda. Você deu alguma experiência com tudo isso? Antes de pensar em fazer qualquer coisa errada, né, eu penso, não 12, eu penso 10 vezes, né? Penso 10 vezes, procuro soluções, procuro visualizar em todos os ângulos, ver o que eu posso fazer antes de tentar fazer alguma coisa errada. Se o tema era a questão do lazer, eu acho que a melhor forma para que a gente possa ter diminuída a quantidade de violência, para que a gente possa ter uma sociedade mais pacífica, que é o que todo mundo quer, a melhor forma é a gente cuidar de dar lazer e educação para essas crianças. Se vocês tiverem alguma dúvida dentro de vocês, procurem respostas. Procurem. Não deixe essa dúvida se acumular dentro de vocês. Procurem respostas. Não sei como, mas procurem. Procurem o que vocês acham. Com o diálogo, a gente vai resolvendo o problema da violência e vai chegar numa sociedade que é o que todo mundo quer. Obrigado, gente. Então, a gente que tem que ir descobrindo no texto se há algum caminho que está incoerente ou não, para que a gente os alerte para que eles possam reescrever. Em casa, vocês podem estar listando os argumentos que não foram usados aqui e trazerem na sexta-feira, que nós vamos reescrever o texto, poderemos estar incluindo alguma coisa que ficou para trás. Para a gente modificar um texto que foi feito, é preciso muita atenção. Nós somos contra o lazer para determinados tipos de pessoa. Por exemplo, ladrões, bandidos, estupradores. A jornalista lá da secretaria
me perguntou se poderíamos mudar estes termos, porque jornalisticamente não pode ser publicado assim. Drogados, bandidos, a gente tem que usar outros termos que não caracterizem tanto a pessoa. Substituímos umas palavras por outras, um dia por recentemente, algumas por determinadas. Relemos várias vezes o texto e fizemos uma conclusão mais clara e convincente. Neste nosso projeto, a produção coletiva da sala foi para o site da Secretaria da Educação. Saber que muitas pessoas que entram na internet estarão lendo os textos deles foi assim fundamental para que eles produzissem com maior empenho. Os pais que têm que trabalhar. O direito dos pais é trabalhar, não criança no lugar dos pais. Porque não é justo uma criança trabalhar, além dela ir para a escola, estudar, né? Eu não sou a favor das crianças trabalharem. Não, mas se ela trabalhar porque ela quiser, é porque ela quer ter um brinquedo para brincar, ter uma roupa para sair assim, para festas. Eles perceberam muito durante o trabalho que, mesmo conhecendo o assunto do qual eles estão debatendo, sobre o qual eles debatem, eles precisam muito de mais conhecimento a respeito do assunto. Eles conhecem bastante, mas precisam de mais conhecimento sobre o assunto. Que é bem polêmico, né, sobre ficar. Os pais hoje em dia não estão admitindo isso, né, principalmente que é mais difícil para as meninas, né, que eles não estão deixando as meninas ficarem, que até para os meninos é mais fácil, porque eles já estão acostumados a beijar a menina, tudo assim. E os pais, eles tá causando até briga com os filhos, porque isso é uma questão bem polêmica, as meninas também querem ficar, né. Eles sabem direitinho que há pais que não aprovam o ficar. E este argumento dos pais, eles trazem na discussão. Eles aprendem que este argumento é trazido para o texto para poder ser refutado. Por que as pessoas ficam? Relacionamento é as pessoas quando tiverem adultas. Como termina uma ficada? Eu aviso pra ele, né, que tá tudo terminado, porque não dá mais. Ficar com muitas pessoas é bom? Pra mim é você ficar com muitos meninos, entendeu? Com todos que aparecem, você já beijando eles. Isso é bom ou ruim? Pra mim é ruim. O que pensa uma pessoa mais velha sobre ficar? Tipo assim, eu não sei, entendeu? Eu já perguntei pra minha mãe assim, ela acha que é uma besteira ficar, namorar, dependendo da idade, entendeu? Porque ela acha que a idade é muito... A pessoa é muito nova pra namorar, essas coisas assim. O que é preciso? Organizar estes argumentos de forma interessante. Precisa levar em consideração argumentos contrários aos seus, para reforçar o seu ponto de vista. Ao produzir um texto coletivamente, havia muitas investidas para iniciar o texto, para dar entrada aos argumentos favoráveis
para trazer os argumentos dos opositores, para fazer a conclusão. Então, há muitas sugestões que a sala oferece nesse momento, e essas múltiplas possibilidades ficam nas cabeças dos meninos. E a hora deles produzirem, eles estão mais alimentados para poder trazer para o texto individual. Eles aprenderam a ouvir as opiniões diversas das deles, a respeitarem a opinião dos outros. Aprenderam a falar um de cada vez, que é muito difícil porque a questão polêmica mobiliza muito as vozes dentro da sala. Esperar a vez do outro é uma coisa extremamente difícil e eles foram construindo isso no decorrer do projeto. Eles aprenderam a olhar para o próprio texto e a verificar o que precisava ser mudado. Aprenderam a argumentar com clareza e a manter a posição que eles tinham durante a escritura de um texto de opinião. A gente chama de portfólio todo o registro que a gente faz dos projetos que realiza. Há muito tempo eu trabalho com uma sanfoninha onde a gente pode afixar nela as produções que os alunos vão fazendo. E à medida em que eles vão construindo, eles vão percebendo de uma para outra o que eles já construíram. Como é que o aluno pensava antes, como ele pensa agora? Como é que o aluno escrevia suas opiniões antes? Como que ele está escrevendo agora? Eu tenho tido bastante facilidade com eles desde que eu comecei a mandar uns recadinhos no texto. Em vez de corrigir os textos deles, eu faço perguntas ao texto que eu gostaria de saber. A gente deve corrigir sim os textos, mas deve antes de tudo lê-los com intensidade, saber o que as crianças têm a dizer a respeito das coisas, da vida delas. E os textos individuais compuseram um boletim informativo que nós criamos com os meninos e que eles panfletaram, divulgaram dentro da própria escola. Quando eles perceberam que era o dia da divulgação, a mobilização foi intensa. A hora que eles receberam o texto nas mãos e que viram o boletim pronto, eles ficaram extremamente entusiasmados. E eu também me emocionei neste momento porque a gente não espera que vá dar conta de todo o processo, né? Nossa, eu me senti muito orgulhosa, né? Por ela ter publicado o meu texto, né, no jornal, assim. E para mim estar publicando a minha posição e a minha opinião, né? Eu achei muito legal isso, achei que ela achou importante, né, a minha opinião. Então eu me senti toda orgulhosa. Meu pai também vai se sentir, com certeza. Ao divulgarem os textos na sala, eles ficaram muito contentes, orgulhosos do que haviam produzido, sabendo que outras pessoas estariam lendo. Quando eles sabem que há leitores vários, os familiares todos, os amigos, estarão lendo este texto, o texto dá um salto de qualidade que nos surpreende. E foi assim, acho que um momento muito especial do projeto. Antes de eu fazer esse projeto, eu gostava muito de ler, mas não gostava de escrever. Escrever para mim era chato. Aí depois eu comecei a gostar mais de escrever, ter mais opiniões, agora eu tenho mais facilidade para expressar as ideias que eu estou pensando. Porque antes eu pensava alguma coisa, só que eu não conseguia colocar no papel tudo o que eu pensava. Agora eu já melhorei. Produzir textos de opinião não é apenas um exercício de cidadania. É a própria cidadania sendo vivenciada e não exercitada pelas crianças. Não é porque as outras pessoas seguem uma coisa que você tem que seguir a mesma coisa. Não, você tem que defender aquilo que você sabe, aquilo que você acha. Você tem que defender a sua opinião. Porque quando a gente se posiciona a respeito de um assunto e defende a posição que tomou, a gente está sendo um cidadão, está garantindo um espaço na sociedade em que a gente vive.